Olá, pessoal. Vamos começar então mais uma aula desse curso de questões para o Enem, começando hoje então com a lista 4, né? Essa lista 4, nós vamos trabalhar questões que já caíram aí em provas do Enem, tá certo? Nessa lista. Então vamos lá, né? A primeira questão aí, como tradicionalmente a gente faz, trabalhando aí com questão de bioquímica, né? Então, temos aí uma questão do Enem de 2019, prova PPL, que nos diz o seguinte: atualmente, uma série de dietas alimentares tem sido divulgadas com os mais diferentes propósitos, para emagrecer, para melhorar a produtividade do trabalho, até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico, e o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado e uma de proteína. O quadro abaixo apresenta 5 dietas com supostas fontes de nutrientes. Então, nós temos aqui ó, carboidrato, ácido graxo insaturado, proteína. Né? Então, a dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína é. Bom, então aqui nós temos que fazer uma eliminação, né? Aquilo que está incorretamente colocado. Por exemplo, carboidrato, se colocar azeite de oliva como carboidrato, não, tá certo? Azeite é óleo, né? É óleo, é lipídio, não é carboidrato. Da mesma maneira, carne de aves, né? Carne de aves também não tem um predomínio de carboidrato. Mesmo as nozes, apesar de possuírem carboidrato, mas também não é tipicamente um alimento rico em carboidrato, tá certo? Então é isso, já sobramos já com duas alternativas, né? Duas alternativas. Então, se a gente quiser ir diretamente aqui na resposta, que seria interessante, ácido graxo insaturado aqui, ó. Azeite de oliva é uma boa, tá certo? Carne de boi não, né? Carne de boi não, tá? Então aqui eu tenho um lipídio interessante, né? Inclusive ricos, né, em ômega 3, tudo mais, né, que é essa insaturação aí diz respeito a essas estruturas. E proteína, carne de ave, né? Não seria azeite de oliva, não seria mel, né? Não seria nada disso. Então a melhor alternativa é a dieta 4, né? Dieta 4, carboidrato, mel, né? Ácidos graxos insaturados presentes no azeite de oliva. Poderia ser peixe também, né? Peixe também tem uns ácidos graxos interessantes, né? Proteína, carne de ave, né? Carne de ave, tá? Poderia ser peixe também, né? Peixe tem tanto ácidos graxos interessantes para a nossa saúde, quanto tem proteínas também, né? Então, a questão tranquila, né? Basicamente, é você saber o que é um carboidrato, né? Saber citar um exemplo de carboidrato aí na prática, né? O mel, rico em glicose, né? Ácidos graxos aí nos lipídios, né? Especialmente nos óleos, né? Nos azeites, né? Claro, né? Alguns peixes, né? Oleaginosas aí, como a própria noz, né? Também seria possível, né? Proteína na carne, principalmente, né? Então, aí, por eliminação, a gente chega facilmente na resposta, né? Bom, essa questão de morfologia celular, né, do Enem 2018, primeira aplicação, fala lá que o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese dos seus RNAs, né? Seus vários tipos de RNAs, mensageiro, transportador, ribossômico, e pela síntese de proteína, que são processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado. Tá? Olha, ele está falando em síntese de RNAs e proteínas, né? Ele está falando disso aí. Dentre 5 linhagens esquematizadas na figura.
Então, qual linhagem que deve escolher? Né? Qual linhagem que deve escolher? Olha, a gente sabe que os componentes celulares, né, a morfologia, o aspecto da célula, nos dá uma informação sobre a fisiologia, sobre o que ela faz. Né? Então, a gente sabe que uma célula que é poderosa na produção de proteínas, ela tem que ter bastante retículo endoplasmático rugoso, né? Ela tem que ter bastante mitocôndria para fornecer energia para a síntese. E a nível de seu núcleo, ela não pode ter muita heterocromatina, porque a heterocromatina é uma cromatina momentaneamente inativa, e ela precisa ter bastante eucromatina, que é essa cromatina mais clara, né? Que é ativa, que ela abre, transcreve, forma RNA, etc. E o nucleolo grande também, porque é o nucleolo grande que permite a produção de ribossomos, né? Por exemplo, né? Uma das funções do nucleolo é a síntese de ribossomos, a produção de ribossomos. Então, aqui também a gente pode trabalhar na eliminação, né? Então, essa um aqui, pô, de cara, tá fora, pouquíssimo retículo rugoso, núcleo pequeno, muita heterocromatina, nucleolo pequeno, de jeito nenhum, né? Bom, a célula 2 já melhorou, né? Ela já tem mais retículo rugoso, tem mais mitocôndrias, mas ainda tem muitas áreas de heterocromatina, né? Não é a melhor, não. Certo? Vamos olhar mais para frente. A 3 piorou muito, né? Aspecto do núcleo dela piorou muito, núcleo muito pequeno, muito escuro, né? Não deu legal, não. A 4 está bastante interessante. Tem muito retículo rugoso, mais do que a 2, quantidade de mitocôndria semelhante, né? Nucleolo grande, pouquíssima heterocromatina. A 4 está bem melhor do que a 2. E a 4, assim, está ruimzinha, né? Tem pouco retículo rugoso, poucas mitocôndrias, muita heterocromatina. Isso não é legal. Então, a melhor linhagem é a linhagem 4, sem dúvida nenhuma, né? Núcleo claro, né? Rico em eucromatina, nucleolo grande, né? Produz bastante ribossomos, né? Muitas mitocôndrias, muito retículo rugoso. Teria um outro aspecto ainda que a gente poderia mostrar, não está mostrando aí, seria os poros nucleares, né? Poros nucleares. Quanto mais poros tem no núcleo, certo? Maior a comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Então, mais ribossomos, mais RNA mensageiro, passa do núcleo para o citoplasma, né? Seria interessante também para a síntese de proteína, tá? Então, vou anotar aqui, ó, certo? Células com elevada síntese de proteínas, certo? Então, elas têm que ter, ó, núcleo, claro, muita eucromatina, que é a cromatina clara, tá? Nucleolo grande ou evidente, né, que a gente fala, o nucleolo desenvolvido produz muito ribossomo, tá? Retículo rugoso em abundância, ou ribossomos livres, né? Porque nem sempre a célula está produzindo proteína para exportação, né? Se eu estou falando de células que exportam proteínas, tudo bem, o retículo rugoso abundante, né? Mas se for uma célula que produz proteína pela mesma, aí é ribossomos abundantes, né? E mitocôndrias para fornecer energia e poros nucleares para permitir trocas entre o núcleo e o citoplasma. Então, tudo isso seria interessante, né? Numa célula com elevada síntese de proteína. Tá? Aqui não trabalhou a questão do poro, mas o resto aí todo está indicando a célula 2. A célula 4, desculpa. Outra questão de célula, agora, né, puxando para o lado da fisiologia mesmo, aqui puxou para o lado da morfologia e para o lado da fisiologia. Né? Agora, aqui, fisiologia mesmo, ciclo celular. Então, no ciclo celular atuam proteínas reguladoras, né? Comandam, controlam o ciclo celular.
Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo. Olha, muito importante isso aqui. Ela é ativada evitando a progressão do ciclo até que danos sejam reparados, tá? Ou induzindo a célula à autodestruição. Então, quando ocorre uma mutação no DNA, a proteína P53 é ativada, ela para, né, o processo de divisão celular, especialmente aí, né, o início dele, lá, a duplicação do DNA, para dar tempo da nossa DNA polimerase consertar o defeito. Não podemos esquecer que a nossa DNA polimerase, ela não só duplica o DNA, mas ela tem função de reparo. Ela pode reparar alguns danos do DNA, alguns erros, algumas mutações. DNA polimerase de bactéria não faz isso, não, só de célula eucariota. Mas a P53 também pode induzir a célula à autodestruição. E aí aquela mutação não vai agir. Né? Então, está perguntando da ausência dessa proteína. Então, essa é uma proteína protetora. Ela nos protege contra mutações. Então, se eu não tiver essa proteína, eu vou perder essa proteção. Então, poderá favorecer o quê? Redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. Não, uma coisa tem nada a ver com a outra. Né? Se eu reduzo a síntese de DNA, não tem como acelerar o ciclo celular. Tá? De jeito nenhum. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA. Não. Quer dizer, a presença dela interrompe o ciclo. A ausência dela não vai interromper, vai progredir o ciclo. A ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. Não, apoptose seria a autodestruição. Então, a ausência dela não induz a autodestruição. A presença dela é que vai induzir a apoptose, que vai induzir a autodestruição. Manutenção da estabilidade genética. Não. Se eu não tiver a proteína P53, as mutações vão progredir, elas vão passar adiante. Então, a P53 é justamente para evitar mutações, para manter a estabilidade genética. Tá? Agora, se eu não tiver a P53, ocorre lá uma mutação, vai ter uma proliferação celular, então, exagerada, é uma possibilidade, e dependendo dessa mutação, pode conduzir à formação de um tumor. Né? Então, não é que vai acontecer isso, não, mas pode favorecer a isso. Tá? Pode favorecer a isso. Então, imagina, ela nos protege de mutações. Sem ela, né, a célula vai reproduzir, dependendo da mutação, pode reproduzir de forma exagerada, formando um tumor. Tá? Não é que sempre vai acontecer isso, é o poderá. É o poderá aí que é importante você raciocinar em cima dele. Tá? Então, ela nos protege contra defeitos do DNA. Na falta dela, esses defeitos que, inclusive, podem levar à formação de um tumor, proliferação celular exagerada, acontece. Beleza? Proteína P53. Muita gente ficou assustada. Nossa, a proteína P53 caiu no Enem. Meu Deus, eu aprendi isso na faculdade. Eu também, certo? Só que aí tem um texto avisando, né? Informando o que ela faz. Né? Não é uma questão assim, o que é a proteína P53? Não é isso. O texto é bem claro, apesar de pequenininho, né? Tirado aí do importantíssimo livro aí do Alberts, Fundamentos de Biologia Celular. Mas é tranquilinha a questão aí, deu enunciado, bem favorável à resolução da questão. Né? Só ler com calma, raciocinar. A toxina botulínica, produzida pelo bacilo Clostridium botulinum, pode ser encontrada em alimentos mal conservados, causando até a morte de consumidores. É a doença chamada botulismo. Né? Lembrando que essa toxina ela resiste ao aquecimento. Então, o alimento estragado, em si, principalmente proteína, tá? Não adianta cozinhar, não. Tá? Essa toxina ela se mantém aí, pode causar morte do consumidor.
No entanto, essa toxina modificada em laboratório está sendo usada cada vez mais para melhorar a qualidade das pessoas com problemas físicos ou estéticos, atenuando problemas como blefaroespasmo, que provoca contrações involuntárias das pálpebras. Tá? Então, o blefaroespasmo é uma contração muscular na pálpebra. Você tem um espasmo, uma contração muscular na pálpebra, né? A pessoa fica lá piscando lá, né, de forma descontrolada. Então, o alívio dos sintomas desse blefaroespasmo é consequência da ação da toxina modificada sobre qual tecido? Gente, espasmo é contração. Espasmo é contração, tá? Então, essa ação é sobre tecido contrátil. Tecido contrátil é tecido muscular, né? É tecido muscular. Então, ó, só tem uma alternativa falando em muscular. Está aqui, ó. Uma vez que ela provoca paralisia das fibras que formam esse tecido, tá? Então, o espasmo é uma contração, a toxina botulismo, né, botulínica, ela paralisa essas fibras, evitando a contração. Tem nada a ver com glândula, não tem nada a ver com epitélio, conjuntivo, muito menos com adiposo, tá? Poderia ter a ver com o nervoso, porque essa ação da toxina botulínica, ela se dá na sinapse, ela se dá na conexão do tecido nervoso com o tecido muscular. Então, poderia, né, se tivesse alternativa sinapse do tecido nervoso, sinapse neuromuscular, poderia, sim, mas não tem. Você vê que ele não colocou aí, ó, né? Não colocou nervoso aí no meio, porque daria problema. Então, só tem uma de muscular. Então, espasmo muscular, tranquilo, não tem o que discutir. Tá? Questão super rápida, fácil, né? Não tem muito o que conversar sobre ela, não. Tá? É aquelas que você tem que resolver em um minuto, né? Passar para frente, vamos, que tem coisa mais importante aqui. Sistemas. Questão de 2018, coisa manjadíssima, né? A questão da bile, né? E a ação dela no tubo digestivo humano. Coisa manjadíssima, viu, gente? A questão de sistema digestivo é muito comum falar da amilase salivar, né? A ação da amilase na boca. Muito comum falar da bile, muito comum falar de microvilosidade de intestino. Essas coisas são manjadíssimas no sistema digestivo, né? Então, para ser absorvido pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser, primeiramente, emulsificados. Opa, a famosa emulsificação das gorduras. O que é emulsificação das gorduras? Transformar gotonas de gorduras em gotinhas de gorduras. Então, nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares. Você pode chamar também de sais biliares, viu? Visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Olha, você está vendo que a questão já está misturando aí com a química, né? Falando de ácidos ou sais biliares, natureza apolar, solubilidade em água, etc. Então, esses ácidos aí, né, ou sais biliares, sais derivados do colesterol, atuam no processo como? Emulsificando as gorduras. Falou lá em cima. Tem que ser emulsificado. O que é emulsificar a gordura? Transformar gotonas de gordura em gotinhas de gordura. Isso é possível porque o detergente, né, o ácido biliar, ele age como um detergente. Ele age como um detergente. E a gente sabe que sabão e detergente, eles têm uma cauda apolar que interage com a gordura e uma cabecinha polar que interage com a água. É o desenho do lado está mostrando, né? O desenho do lado está mostrando. Você tem uma micela de gordura aqui no meio, uma microgota de gordura. Ela interage com a parte apolar do detergente, que seria as vermelha e amarela aqui, ó. Ela interage com ele aí e o detergente interage também com a água. Então, transformando grandes gotas de gordura em gotinhas de gordura, tá? E aí facilitando depois a digestão, né? Essa emulsificação, na verdade, ao transformar grandes gotas de gordura em gotinhas de gordura, a gente vai aumentar a superfície de contato para que enzimas possam agir, né?
e digerir a gordura depois com mais eficiência. Enzima do pâncreas, né? Lipase pancreática. Então, eles agem como detergente, né? A função deles é essa. Eles não hidrolisam o lipídio, que isso seria a digestão do lipídio. Quem faz isso é a lipase, né? Isso aí é a digestão, feita por lipases, tá? Não torna os lipídios anfifílicos, nada disso. Quem é anfifílico é o detergente, tá? O detergente, né, bile, é anfifílico. E que é anfifílico, Ramon? Estou lembrando desse trem, não. É um termo lá da química, né? Tem uma parte apolar, né, solúvel em lipídios, e uma parte polar que interage com a água. Então, ela interage com os dois, né? Ela interage com os dois. Anfifílica é nesse sentido aí, certo? Promover a secreção de lipases, não. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios, também não. Tá? Muito bem. Agora nós temos aqui uma questão de genética, né? Essa questão 6. Tá? Fala o seguinte: com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, da segregação e da distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a formação da prole. Bom, isso é a lei da segregação independente, segundo a lei de Mendel, né? Que fala lá que fatores para diferentes características, quer dizer, genes para diferentes características, se separam de forma independente, né? Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Bom, hoje não é de hoje, né, que a gente sabe isso, na verdade. Né? A gente descobriu isso aí bem no começo aí do século passado. Né? Então, a gente sabe que em algumas situações não ocorre segregação independente. Né? E isso é manjado, isso a gente sempre fala em aula. Né? Toda vez que a gente fala da segunda lei, a gente alerta para isso aí. A segregação independente, por exemplo, você tem um sujeito aqui, azão, azim, bezão, bezinho. O gen A está num par de cromossomos, né? O gen A está no par de cromossomos aqui. O gen B está em outro par de cromossomos. Na hora de formar os gametas, o que vai acontecer? Vem um cromossomo desse par, vem um cromossomo desse par. Né? Aí vai formar o gameta. Certo? Então, pode formar o gameta o quê? Azão, bezão. Né? Pode formar o gameta azão, bezão. Pode formar o azão, bezinho. Pode formar o azinho, bezão. Pode formar o azinho, bezinho. Depende de quem você pegar. Né? Então, no processo de formação de gameta, a chance de acontecer qualquer um desses gametas é a mesma, certo? 25% de cada um, certo? A chance de formar cada um desses gametas aí, ó, é 25%, certo? Então, isso é a tal segregação independente. Então, ela só acontece quando os genes A e o outro, B, estão em cromossomos homólogos diferentes. Agora, o indivíduo azão, aqui, ó, esse indivíduo é azão, azinho, bezão, bezinho. Esse aqui também. Só que aqui o azão e o bezão estão no mesmo cromossomo, o azinho e o bezinho também. Quer dizer, só tem um par de homólogos. Só tem um par de homólogos. Então, esse indivíduo não vai formar todos os gametas possíveis. Tá? Então, se para o gameta dele vier esse cromossomo aqui, ó, se vier esse cromossomo, aí vai formar o gameta azão-bezão. Vai formar o azão-bezão. Se vier o outro cromossomo, vai formar o azinho-bezinho. Ah, então ele só forma esses dois? Em princípio é. Em princípio é. Ou ele forma o gameta azão-bezão, 50% dos gametas,
ou ele forma o Azinho e Bzinho, 50% dos gametas. Olha que o Azão e Bzão estão no mesmo cromossomo. O Azinho e Bzinho também. Tá? Só que pode acontecer crossing over. Pode acontecer. Então, se acontecer crossing over, tá? Se acontecer crossing over, ele pode formar o Azinho Bzinho e ele pode formar o Azão Bzão. Azinho Bzão. Porque aí vai misturar os genes. Mas não vai ser 25% de cada um. Então, por exemplo, esses gametas aqui, ó, que a gente chama de recombinantes, esses aqui de baixo, eles vão formar um percentual muito baixo. Por exemplo, 5%. Aí é claro que aqueles lá de cima formam um percentual mais alto. Tá? E essa quantidade aqui depende muito da distância entre os genes. Se os genes estão muito próximos aqui em cima, mais difícil de acontecer esse crossing over e formar azão Bzinho e azim Bzão. Vocês estão mais distantes, aí é mais favorável. Tá? Então a questão fala isso. Né? A questão fala sobre isso. Mendel descobriu isso aqui. Ó. Segregação independente. Genes em cromossomos homólogos diferentes. Agora, o linkage, ligação fatorial, genes no mesmo par de homólogos, os gametas não são formados de forma independente. Aquelas combinações que já existiam, azão, Bzão, azim, Bzinho, são formadas em maior quantidade. Os recombinantes, que dependem da ocorrência de crossing over, se ocorrer crossing over, formam menor quantidade. Tá? Então, hoje sabe-se que nem sempre ocorre a distribuição independente, né? Aqui, ó. Os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente, certo? Hoje, a gente sabe que isso nem sempre é verdade, por quê? A distribuição depende do caráter de dominância e recessividade. Não. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos progenitores. Não. As alterações de cromossomos podem levar a falhas na segregação. Pode, né? Mas não é essa a questão. É mais simples a questão. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Os genes que estão no mesmo cromossomo, quanto mais ainda se estiverem próximos, um do lado do outro, tá? Eles tendem a ser herdados conjuntos, né? Não há segregação nenhuma entre eles. Agora, se estiver mais distante, igual no desenho que eu fiz, aí pode acontecer um crossover. O cromossomo contém dois determinados genes, pode não sofrer disjunção, não tem nada a ver. Disjunção é outro problema. Esse negócio de alterações cromossômicas que fala na letra C, disjunção que fala na letra E, isso tem a ver com a origem de síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, essas coisas. Não tem nada a ver com isso aí, não. Isso é uma coisa comum. Tá? Não é erro, não é defeito. Genes estarem vizinhos do mesmo cromossomo homólogo. Não é erro nem defeito. Aqui nós temos uma questão de classificação de seres vivos do Enem 2013. Tá? Uma questão que, no meu entender, ficou mal redigida. No meu entendimento, ficou mal redigida. Não gostei do português dela. Conversei até com professores de português, eles concordam comigo, tá estranho. Né? Mas é uma questão interessante e nela é abordado um termo que já apareceu várias vezes em prova do Enem. Tá? Então, lobos da espécie Canis licon, do leste dos Estados Unidos, estão intercruzando com coiotes Canis latrans. Olha só. Canis licon está cruzando com Canis latrans. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição de Canis licon estão se acasalando também com lobo cinzento, Canis lupus. E todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Gente, está na cara o que vai ser perguntado. Está na cara o que vai ser perguntado. Ele está falando que uma espécie está cruzando com outra, que uma espécie está cruzando com outra e está gerando descendente fértil. Ora, a gente sabe que pela definição clássica de espécie,
Espécies diferentes não podem cruzar entre si e originar descendente fértil. Tem uma coisa errada. Algo está errado, certo? Mas isso aí é um fato. Ele colocou isso aí como um fato. Trecho da revista científica médica, tarará, tarará. Então, os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII, 1700. Eles foram classificados assim: Canis licon, Canis latas, Canis lupus, como espécies distintas. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie, proposto por Mair em 42 e ainda usado hoje em dia, esse fato não se confirma por quê? Gente, qual que é o conceito de espécie proposto por Mair em 1942? Ah, não sei não, como é que eu vou saber? E sabe sim, já falaram isso 500 vezes na sua orelha, tá? Indivíduos da mesma espécie cruzam entre si e originam descendência fértil. Espécies diferentes não fazem isso, tá? Então, isso é que o Mair falou, certo? Isso é o que o amigo nosso aí, o Mair, Ernst Mair, falou, tá? Então, olha só. Então, o meu problema com essa questão é essa palavrinha aqui, ó, esse fato. Esse fato. Tá? Esse fato qual? O referido lá no texto, tá? Que foram classificados como espécie distinta, ou o conceito biológico da espécie proposto por Maia. Entendeu? Isso aí ficou mal colocado. Essa palavrinha, esse fato. Tá? Esse fato. Qual fato? Tem 3 fatos aí para trás. Tem o fato do texto, né? Tem o fato que eles foram descritos como espécies distintas, e tem o conceito biológico de Maia. São 3 fatos. Então, ele está querendo se referir, tá, a isso aqui. Ó. Ele está querendo se referir a esse aqui, ó, que esses animais foram descritos como espécies distintas. Então, esse fato não se confirma, eles não são espécies distintas. Eles não são espécies distintas, porque se eu aplicar o conceito de espécie de Maia e analisando o texto lá de cima, eles estão cruzando entre si, originando descendente fértil. Agora, em vez de ter colocado esse fato, eles deveriam ter repetido o trecho, né? O fato desses animais terem sido classificados como espécies distintas não se confirma. Era muito mais claro. Sumia com toda a ambiguidade da questão. A questão ficou ambígua. Tá? Então, assim, ó, por que esse fato aí, né? Que eles foram classificados como espécies distintas não se confirma? Porque são muito semelhantes? Não. Porque o fluxo gênico entre as populações é mantido. Exatamente. Eles cruzam entre si, eles misturam genes. Eles cruzam entre si, eles misturam genes. O fluxo gênico é mantido. Então, essa palavrinha fluxo gênico já apareceu em várias outras provas do Enem. Provavelmente, esse mesmo sujeito que elaborou essa questão, elaborou outras usando esse termo fluxo gênico, que é o fluxo entre os indivíduos. Né? Então, se o indivíduo troca gene com outro, é porque são da mesma espécie. Na natureza, né, gente? Na natureza. Tá? Porque tem transgênico, é outra história. Fluxo transgênico é artificial. Né? Apresenta nicho ecológico, mesmo ancestral comum, pertence ao mesmo gênero. Tem nada a ver com a história. Tá? A questão aí que é o seguinte: esse fato, qual fato? Que eles foram descritos como espécies distintas. Não se confirma. Eles não são espécies distintas. Por quê? Porque eles têm fluxo gênico entre eles. Tá? Eles têm fluxo gênico entre eles. Aliás, essa classificação de canes mudou tanto, né, que o cachorro agora é considerado canis lupus. O cachorro, que era canis familiares, né, canis familiares,
Hoje ele é considerado Canis lupus familiares, subespécie de Canis lupus, para vocês terem uma ideia, do lúpus cinzento europeu. Tá? Então, isso aí está sofrendo muita discussão aí, esse assunto. Tá? Mas guarda essa palavrinha aí, fluxogênico, tá? Fluxogênico que está trocando genes, certo? Questão 8 aqui, sobre micro-organismos, essa questão especificamente é sobre vírus. Né? Família Retroviridae. Retroviridae, olha a terminação ide, né, de família. Tá? Encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizado pela produção de RNA a partir de uma molécula de DNA a partir de RNA. Opa, 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 importantíssimo. Esses são os vírus RNA que fazem transcrição reversa, né? Ou seja, produzem DNA usando como molde uma molécula de RNA. Não necessitando de outros hospedeiros, alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus têm causado mortes e grandes prejuízos no desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Importantíssima essa colocação aqui. Ó. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Gente, doenças dão prejuízo social e econômico. Estamos cansados de saber que é assim. A doença, por exemplo, no caso aí, nós podemos citar um retrovírus importantíssimo, é o vírus da AIDS. Então, o desenvolvimento social foi muito prejudicado, tá? O desenvolvimento da nossa sociedade foi muito prejudicado por causa da AIDS. Nós sabemos disso. Preconceitos enormes contra as pessoas que pegavam a AIDS lá no início da década de 80. A doença chegou a ser chamada de peste gay. Olha que problema é isso para uma sociedade. Né? Você está alijando pessoas, né, dentro da sociedade, pessoas que têm todos os seus direitos lá, sua orientação sexual dela, do jeito lá que for, tá certo? Mas você está carimbando, você está botando uma placa nela de doença. Isso é uma coisa terrível. Então, isso prejudica o desenvolvimento social da sociedade. Né? E, é claro, desenvolvimento econômico. Né? Toda doença, não só a AIDS, qualquer doença, a AIDS, a pneumonia, a meningite, a Covid, qualquer um, é um prejuízo econômico. A gente está cansado de saber disso. Né? A gente está cansado de saber o afastamento do trabalhador, a perda do trabalhador, né? Da sua capacidade, às vezes, a capacidade laboral, né? Da capacidade de trabalhar. A gente sabe que tem isso. Agora, o que a ciência faz? O que a ciência faz? Bota isso de lado, faz, não, problema deles? Não. Não é o papel da ciência isso. Né? Não é o papel da ciência. O papel da ciência qual que é? Os pesquisadores produzem medicamentos, produzem vacinas, né? Para contribuir para a prevenção, para o tratamento dessas doenças o mais rápido possível. Então, isso é que é o papel da ciência. Né? A ciência entende perfeitamente, né, que as doenças têm um problema aí para o desenvolvimento da sociedade e da economia, perfeitamente. Entendeu? Agora, a ciência, o que ela faz para resolver isso? Corre atrás, né? Medicamentos, vacinas, né? Ações que minimizam a transmissão de doença, tudo mais. Isso é o papel da ciência. Né? Não é o papel da ciência, vamos deixar todo mundo se contaminar aí, os mais fortes sobrevivem. Não, não é assim, não. A espécie humana não evoluiu nesse padrão, não. Né? A espécie humana não chegamos onde nós chegamos com esse discurso, não. Tá certo? Nós chegamos aí com a ciência
ao nosso lado aí para proteger as pessoas. Tá certo? Então, que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais, né? Ou seja, especialmente os retrovírus. Então, estão falando principalmente aí da AIDS. Tá? Melhoria dos métodos de controle dos vetores desse vírus. Falou que não tem vetor. Falou aqui em cima, alguns infectos exclusivamente humanos não necessitam de hospedeiro reservatório vetor. Fabricação de soros mutagênicos. O que é isso? Não existe isso, não. Tá doido? Soro mutagênico para combater esses vírus? Soro é anticorpo, né? Soro que provoca mutação, o que é isso? Investimento da indústria em equipamento de proteção individual. Olha, equipamento de proteção individual, EPI, máscara, não sei o que e tal. Isso aí a indústria já investe nisso aí por várias outras razões. Não é só por causa de HIV, não. Né? Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Olha, só temos tentado, mas não chegamos nesse avanço tecnológico ainda não. E esse avanço tecnológico, nós não chegamos nele aí não. Tá? Para AIDS, não. Para retrovírus, ainda não. Tá? Agora, desenvolvimento de antirretrovirais que dificulta a reprodução desses vírus. Ah, isso aí nós chegamos. Isso aí nós chegamos mesmo. Tá? E nós temos aí, ó, especialmente o coquetel anti-HIV, né? Que são antirretrovirais, quer dizer, são substâncias que agem evitando a reprodução, dificultando a reprodução desses retrovírus. Então, hoje, nesse coquetel anti-HIV, tem vários tipos de substâncias, né? Medicamentos. Inibidores da transcriptase reversa, como o AZT, foi a primeira droga aí que conseguiu fazer efeito contra esses vírus. Inibidores da protease, que é uma enzima que o vírus precisa para sair de dentro das células nossas, infectar outras células. Inibidores da integrase, que é uma enzima que o vírus precisa para se prender ao nosso DNA, né, interagir com o nosso DNA, infectar o nosso DNA, certo? Então, esse é o famoso coquetel anti-HIV. Tá? Então, o Brasil foi uma referência mundial, né, no uso desse coquetel anti-HIV há mais de 20 anos atrás, aí, né? Uns 20 anos atrás, quando era ministro da Saúde, o José Serra, né? Era presidente, era o Fernando Henrique Cardoso, e o ministro da Saúde era José Serra. Inclusive, o José Serra, ele não é médico, ele não é médico, certo? Mas ele geriu muito bem o Ministério da Saúde. É considerado um dos melhores ministros da saúde que o Brasil já teve. Tá? Inclusive com essa ação aí de controle da AIDS, que virou exemplo para o mundo inteiro. Tá? Nós quebramos patente de medicamento, né? Para incluir no coquetel anti-HIV, certo? E baratear o preço desse coquetel anti-HIV. Então, a ação do Ministério da Saúde naquela época sobre a pandemia da AIDS, que a AIDS é uma pandemia também até hoje, o Brasil teve um destaque mundial, certo? Com essas medidas aí. Vocês podem pesquisar aí que vocês vão ver, né? Tanto que o Ministério da Saúde contribuiu aí, né, naquela época para não só o desenvolvimento, né, desse coquetel aí, o barateamento desse coquetel, como também várias medidas, né, de tratamento e educação da população em relação à AIDS, né, uma série de coisas. O Brasil fez uma coisa fantástica aí nesse período aí, tá certo? E era um ministro da Saúde que não era médico. Não era médico, mas era um excelente gestor aí, que se provou. É claro, o Ministério da Saúde sempre dá umas manotinhas, né, tal, né? Sempre tem umas coisinhas ou outras, mas o Ministério da Saúde, naquela época, acertou muito mais do que errou. Acertou muito. Tá? Então, tem a ver também com a questão de colocar isso dentro do SUS, né? Tudo mais, atendimento gratuito, né?
as pessoas que precisavam de medicação, de tratamento, parte psicológica também, né? Muita coisa. Bom, então letra E, tá? Letra E aqui. O grande avanço que a gente tem feito é nessa área aí, para tratar infecções, tá? Tratar. Vacina, infelizmente, nós não conseguimos ainda não. Gente, vacina é o seguinte, é muito difícil, né? Você desenvolver uma vacina, no caso da AIDS, para um vírus que age diretamente no sistema imunológico, né? Hoje você tem mais de 200 variantes aí do vírus da AIDS, e às vezes você consegue uma vacina que funciona contra 50, contra 100, mas não resolve, né? Você tem que conseguir uma vacina que tenha uma eficácia aí contra a grande maioria dos vírus. E é muito difícil, né? Um vírus com altíssima capacidade de mutação, e que desorganiza o sistema imunológico, né? Então é muito difícil. Protozoário é outro, né? Protozoário é outro. Falando aí de protozoário nessa próxima questão, protozoário é muito parecido com a célula humana, né? Célula eucariota, também é muito difícil você desenvolver uma vacina contra protozoário. Agora nós estamos começando a ter as vacinas aí, né? Nós temos agora aí vacinas já usadas contra a malária e outras em desenvolvimento. Já temos vacinas sendo usadas contra a malária no continente africano e outras em desenvolvimento rápido, né? Esses dias até li uma matéria aí falando que foi a primeira vacina feita para parasita protozoário. Não, a primeira que eu sei é aqui da UFMG, né? A vacina para leishmaniose tegumentar, né? Essa vacina tem um tempão aí, tem mais de 20 anos já que ela foi desenvolvida, tá certo? É usada para leishmaniose. Quem escreveu essa matéria aí esqueceu da UFMG aí e do desenvolvimento de vacina nossa aqui contra uma doença causada por protozoário. Bom, então vamos lá. Um grupo internacional de cientistas achou um modo de tapar o nariz do mosquito do gênero Anopheles. Gente, mosquito não tem nariz, né? Então as aspas aí são necessárias, porque o inseto fareja suas vítimas, né, usando as antenas. Então, os cientistas descobriram como ocorre a captação de cheiros pelas antenas e listaram algumas substâncias capazes de bloquear a detecção de odores que os mosquitos reconhecem. Essa descoberta possibilita, por exemplo, a criação de um repelente muito mais preciso contra o inseto, né? Então, descobri lá que a antena, como é que ela capta o cheiro, né? Aí eu posso bloquear essa forma dele detectar odores, né? E ele não consegue achar a gente, então eu crio um repelente. Ele não consegue achar o nosso cheiro, né? Se a descoberta descrita no texto for extensiva a outros insetos, se for extensiva a outros insetos, pode ajudar a combater algumas doenças do Brasil, como por exemplo. Então não está falando só de anófilis, não. Anófilis é malária, tá? Mas se ela for extensiva a outros insetos, ela pode ajudar em quais doenças? Dengue? Pode. Febre amarela? Pode. Doença de Chagas? Pode. Todos aqui têm insetos como vetor. Leptospirose, não. Leptospirose é a água contaminada aí com urina de rato, tal, 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 tal. Meningite, não. Peste bubônica é pulga do rato. Pode. Certo? Doença de Chagas, dengue, febre amarela, leishmaniose. Todas aí envolvendo insetos, né? Insetos. Cólera não tem nada a ver com inseto. Lepra ou hanseníase não tem nada a ver com inseto. Peste bubônica é pulga do rato, é inseto, né? Cólera não tem nada a ver com inseto. Ingestão de água, alimento contaminado. Leptospirose, urina contaminando a água aí, né? Urina de rato, né? Então ficou tranquilo aí, letra C. Todas envolvendo insetos, né? Doença de Chagas envolvendo barbeiro, né? Dengue, febre amarela, aí o mosquito Aedes aegypti e outros Aedes aí, né? Febre amarela. E leishmaniose, os flebótomos, né?
Lutisomia, né? Então, aí, tranquilo. Se saber de questões, doenças, né? Que têm envolvimento aí com insetos. Insetos, tá? Presta atenção, não é só mosquito, não. Extensiva a outros insetos. Pulga entra no meio, mosquito entra no meio, barbeiro entra no meio e tal. Tá? Não é especificamente anófeles, não. Não é só malária. Ah, bom, que é uma botânica, né, do Enem 2018 sobre polinização. A gente sabe que a polinização é o transporte do grão de pólen de uma planta, né, da antera de uma planta até o estigma da flor da outra planta. E ela pode ser realizada, então, de forma biótica, por agentes biológicos, né, como abelhas, beija-flor, borboleta, morcego, etc. Mas pode ser feito também de forma abiótica. Tá? Então, entre os processos abióticos, são plantas que são polinizadas pelo vento e algumas raríssimas que são polinizadas pela água, né? Algumas plantas aquáticas são polinizadas pela água. Mas o vento é importantíssimo, né? O vento é o polinizador aí do milho, por exemplo. Tá? Milho, trigo, arroz, a polinização deles é feita pelo vento. Tá? Então, a estratégia evolutiva que resulta na polinização mais eficiente, quando depende do vento, é duas coisas. Duas coisas. A polinização pelo vento é casual. É casual. Né? O inseto, não. O inseto você tem lá, ele é atraído pela cor, pelo cheiro, néctar, não sei o que e tal. Mas vento é um acaso. Né? Então, ou você aumenta a quantidade de pólen, de um lado, aumenta a quantidade de pólen, aumentando o tamanho dos estames, das anteras, né, da produção de pólen, ou você aumenta do outro lado lá o estigma da flor, que é aquela parte de cima lá do pistilo, onde o grão de pólen chega. Ou então você faz as duas coisas. Você tem mais pólen, ou você tem um estigma grande para pegar a pólen, ou faz as duas coisas, certo? Então, diminuição do cálice. Cálice tem nada a ver com polinização. Cálice é sépalo. Alongamento do ovário, nada a ver. Dispôs de néctar, néctar para vento, nada a ver. Cor de pétala para vento, não tem nada a ver. Isso aqui, ó, é para polinização por inseto, pássaro, morcego, etc. Tá? Aliás, morcego nem quer saber de cor, né? Eles estão de noite, estão nem ligando para a cor. Aumenta o número de estames, aí sim. Ó. Aumenta o número de estames, aí você vai ter mais pólen, tá? Certo? Poderia ser também o aumento da área do estigma, que é a parte de cima, né, do pistilo, da parte feminina da flor. Poderia ser também, né? Uma área maior aí do estigma. Tá? Mas aí, no caso, aumenta o número de estames, aumenta a quantidade de pólen. Né? Significa mais pólen. Já que a polinização pelo vento é casual. Tá? É casual. Beleza? Muito bem. Então, na biologia, vamos dar uma paradinha por aqui, questão 10, ótimo. Tá? Próxima aula, então, próxima semana, a gente continua aí, faz essas próximas 5 questões, aí eu escolho mais algumas, ponho aí no final, para completar aí, boto mais umas 3 aí no final, de Enem recente, né? Para ficar um número bom de questões aí para a próxima aula. Tá joia? Então, vamos dar uma paradinha e voltamos daqui a pouquinho com a química.